Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Jorginho define prazo para dar resposta ao Flamengo e o volante pretende ouvir propostas de outros clubes aí. Deve estar fazendo leilão. Passando as informações sobre o Wesley tem proposta, vai ter proposta de Real Madrid e Barcelona, né? Então o Fiorentino decide contratá-lo aí e entra na disputa juntamente com o Barcelona aí para ter o atleta. Vamos passar essas informações aí sobre o mercado da bola. Então o Jorginho que vai aguardar os jogos das quartas de final da Champions League para planejar próximos passos aí da carreira. Então o Flamengo não esconde aí o desejo de contratar Jorginho do Arsenal da Inglaterra. Por conta aí da data FIFA, o volante resolveu ir ao Rio de Janeiro, né, com a noiva, pensando aí nas negociações com o mais querido. Mas apesar disso aí, qualquer passo concreto em relação ao acerto aí do jogador com o Flamengo só vai acontecer após as quartas de final da Champions League. Isso porque o Arsenal enfrenta o Real Madrid nos dias 8 e 16 de abril. Então, com isso, o staff aí de Jorginho aguarda os jogos decisivos aí na Champions League para definir qualquer coisa aí a respeito do futuro do volante, né? Então, é importante também ressaltar aí que o Flamengo é tratado como prioridade pelos empresários do atleta, né? Então, passando aí, né, sobre esse assunto, contudo, né, sobre todas essas informações, aí a equipe de Jorginho monitora aí propostas de clubes da França e da Itália e também de times árabes. Apesar aí de estar aberto aí ao ouvir ofertas, tanto o volante quanto o próprio staff priorizam o Flamengo, né? Essas são as informações que nós temos. Ainda mais depois dos dias de férias que o jogador passou no Rio de Janeiro. E outra coisa aí que ele vai levar em conta são os planos de carreira, né? Então vale destacar que o staff de Jorginho prepara aí um plano de carreira do jogador para apresentar aos clubes interessados. Então, com isso, no documento, um dos pontos citados será a base salarial do volante. Com o Flamengo, aí os valores serão abertos por meio do empresário Dudu Batista, da Brasil Futebol, que é o intermediário responsável aí pela negociação com o diretor do clube, que é o José Boto, né? E sobre a oferta do Flamengo, o que sabemos? Então, até então, o Flamengo e Jorginho não chegaram a um acordo aí em relação ao salário do atleta. Isso porque o volante deseja receber 12 milhões de euros, quase 75 milhões, mas está disposto a ceder. Até o momento, o máximo que o mais querido ofereceu foram 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões, livre de impostos, o que custaria quase 13 milhões de euros, aí cerca de 80,8 milhões com luvas diluídas. Né? Então, não é novidade que o Flamengo sonha com a contratação de Jorginho para antes aí do Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, nesse interim, a janela especial para a competição abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10. Internamente, aí, o desejo do mais querido é sim ter Jorginho o quanto antes para que o jogador seja integrado ao elenco e esteja à disposição aí de Felipe Luiz para o torneio intercontinental. Né? E o contrato com o Arsenal vai até quando? Então vale lembrar que Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Sendo assim, o volante já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Contudo, a pedido do time inglês, o atleta não deve formalizar nenhuma negociação neste momento aí, né? Até não passar aí a fase decisiva da Champions League, né? E sobre o assunto aí do Real Madrid, né, que está interessado em Wesley, né? Existem várias propostas aí para o lateral do Flamengo aí, que vem se destacando, né, pela seleção brasileira. Ele é que desperta interesse dos grandes clubes europeus aí, né? E o lateral aproveitou bem a oportunidade aí que teve na seleção brasileira e isso pode resultar aí na sua saída, né, por valores gigantescos do Flamengo. Então o Wesley vem sendo um dos grandes destaques aí, sem dúvida, do elenco do Flamengo, sendo determinante para este início de vitória aí, né? De início de temporada vitorioso, né? Então já começou aí ó, a
as competições, e o Flamengo já tem 3 títulos, né? Tem a Supercopa do Brasil, tem a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, né? São 3 títulos em menos de 3 meses aí, né? Então, diante desse desempenho aí apresentado em campo, o lateral conquistou aí o seu espaço na seleção brasileira. E o jogador entrou durante a partida, mas conseguiu mostrar serviço e vir conquistar o seu lugar. Isso porque aí, pelo apresentado na vitória diante da Colômbia, o Wesley vem treinando entre os titulares para enfrentar a Argentina. Entretanto, aí a escalação ainda não está confirmada. E o confronto está marcado aí para a próxima terça-feira, dia 25, às 21 horas, no Estádio Monumental, na Argentina, galera, né? Então será um jogo complicado, né? Então, conforme informações exclusivas aí, o Wesley vem despertando o interesse de diversas equipes do futebol nacional. E por conta disso, o Real Madrid vem trabalhando para sair na frente e evitar perder aí o jogador para um rival direto, já que o Barcelona quer aí a contratação, né? Então, falando sobre a proposta que o Barcelona já tem aí, né? Uma proposta aí para fazer ao Flamengo, né, galera? Então, seria o valor aí, eles estão dispostos a pagar 217 milhões de reais, né? Então, passando aí essa informação importante aí, né? Então, inclusive aí, né? Ele que se destacou na vitória do Brasil contra a Colômbia, né? E pode ser titular contra a Argentina aí na próxima terça-feira, né? E existe o interessado e o Barcelona quer atravessar o negócio do Flamengo com o Real Madrid, né? Então, o Barça prepara esta oferta aí de 217 milhões. E de acordo com informações divulgadas, o staff do lateral direito de 21 anos não se manifestou, mas existe sim a informação de que o clube catalão prepara uma investida, né? Então as informações dão conta que Barcelona deve realizar uma oferta de 35 milhões de euros fixos, cerca de 217,4 milhões de acordo com a cotação atual. Destes, 32 milhões aí de euros, 198,7 milhões seriam fixos, né? E o restante por metas atingidas aí, podendo chegar próximo dos 220 milhões de euros aí. Então aí realmente, né, parece que a era do Wesley no mais querido está nos últimos meses, visto que dificilmente o Flamengo vai conseguir segurá-lo por muito mais tempo. Aí sua transferência para a Europa parece algo iminente aí, galera. Então, o Flamengo aí que o treinador Felipe Luiz aí segue a preparação aí do mais querido aí para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, que será um confronto aí de campeões estaduais. Enquanto o Flamengo foi campeão carioca, o Internacional venceu aí o Campeonato Gaúcho aí, né? Será uma entrega de faixas, né? A partida aí em questão que será contra o Colorado está marcado para acontecer aí neste dia 29 de março e no próximo sábado às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã, né? E o Mengão espera começar com o pé direito aí na competição, lembrando aí que esta partida terá a transmissão do Premier e do Sport TV. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.